semana todos nós ouvimos falar então do estudo chamado EpiCovid, que é realizado então pela Universidade de Pelotas, né, e que deixou de ter financiamento agora do governo federal. Então ele foi um estudo feito em 133 cidades para representar então todas as regiões do Brasil, né? E esse estudo ele fez questionamentos para várias pessoas e sorologias de várias pessoas através daquele teste rápido do coronavírus. Com isso ele conseguiu ver com as diferenças de 2 semanas, então a cada 2 semanas, qual foi o aumento da prevalência, ou seja, da ocorrência de casos nessas regiões, esses 3 períodos, que compreenderam então do final de maio, o início de junho e a metade de junho. Desses casos analisados, então se percebeu algumas coisas. Primeiro, a capacidade do nosso sistema de vigilância epidemiológica de detectar os casos é relativamente pequena, porque apenas 1 em cada 6 casos havia sido notificado como caso de coronavírus. Ou seja, provavelmente a gente tem 6 vezes mais casos do que a gente acha que tem de coronavírus. Outro ponto importante é que muitas pessoas dessas que foram identificadas eram realmente sintomáticas. Os assintomáticos foram apenas 1 a cada 10 pessoas, um total então de 11%. Então 1 a cada 10 pessoas que testou positivo não tinha sintomas e 9 tinham sintomas. Isso difere bastante dos estudos da literatura, né, que mostram prevalências bem mais altas então de pessoas assintomáticas. Outro ponto importante que foi observado então nesses estudos é de que os familiares das pessoas com coronavírus identificadas com muita frequência também testaram positivos. 39% das pessoas que moravam no mesmo domicílio de uma pessoa que estava positiva também testaram positivos. Quando a gente olha para outros estudos da Europa, por exemplo, a gente vê que só 20% contraíram. Ou seja, talvez aquela proximidade maior que existe das pessoas dentro do domicílio, por ter domicílios menores, famílias mais concentradas, a gente acaba tendo uma transmissão maior intradomiciliar. Outro ponto importante é de que as crianças, elas contraíram tanto quanto os adultos. A gente não vê muitos casos graves entre as crianças, mas as crianças também tiveram a mesma prevalência de anticorpos que os adultos. Ou seja, talvez elas sejam bastante importantes na transmissão. E daí a gente fica pensando naquela questão da volta às aulas, né? Como é que a gente vai voltar às aulas se as crianças lá ficam todas aglomeradas e com um alto risco de transmitir a doença de uma para outra? A mortalidade observada, então, por esse estudo foi uma mortalidade de 1,15%, ou seja, de cada 100 pessoas, uma pessoa morre. De cada 100 pessoas que contraem o vírus, né? Quando a gente olha assim, as diferenças regionais, a gente vê que é muita diferença de dados de uma região para outra. Ou seja, por exemplo, na região norte, a gente chega a ter uma prevalência de 9% na segunda fase do estudo. Enquanto na região sul, na última fase do estudo, a gente tinha uma prevalência de 0,4%. Ou seja, a epidemia começou muito mais cedo e se espalhou no norte do Brasil rapidamente, enquanto na região sul houve, então, uma menor progressão dessa doença durante aquele período do estudo que foi então até a metade de junho. A gente sabe que agora a gente está vivendo a epidemia do coronavírus aqui no sul do Brasil, né? Houve então uma redução também em todo o Brasil das pessoas que disseram estar fazendo o isolamento social, tanto da primeira fase para a segunda fase, quanto da segunda para a terceira fase. E isso se refletiu em aumentos então da quantidade de pessoas infectadas. Aquele período, então, entre o final de maio e o início de junho, houve um aumento de 50% nas infecções e da segunda para a terceira fase, ou seja, do início para o final de junho, a gente teve um aumento de 23%. Agora observe, embora o aumento tenha sido um pouco menor, significa que a gente ainda não está diminuindo o número de infecções, a gente está ainda tendo um aumento no número de casos, né? Então é uma coisa que a gente ainda tem que ter bastante preocupação. Todas as regiões tiveram aumento da primeira para a segunda fase e somente a região norte, que já estava com uma alta taxa de prevalência, teve uma pequena diminuição dessa prevalência da segunda para a terceira fase. As outras regiões todas tiveram aumento da prevalência. Ou seja, até o encerramento do estudo, todas as regiões estavam tendo um crescimento dos casos de Covid.
Outro ponto importante que a gente também viu são as diferenças sociais entre quem está sendo infectado pelo coronavírus. Então, vocês devem lembrar que naquele período de março, quando começou a epidemia, eram muitas pessoas que viajavam, que voltavam do exterior, que estavam trazendo o vírus, mas durante todo o período de estudo, que foi de maio a junho, a gente teve os pobres como sendo os principais infectados pelo coronavírus. As pessoas mais pobres tiveram uma prevalência mais alta, cerca de 2 vezes maior do que as pessoas mais ricas. Brancos também tiveram menor prevalência do que as outras etnias. Então, os indígenas foram os que tiveram maior prevalência, 5 vezes mais do que as pessoas que se diziam brancas. Então, a gente verifica que existem muitas diferenças e essas diferenças estudadas pela epidemiologia, elas podem direcionar ações de saúde pública importantes para o controle da epidemia do Covid. E isso é que esses estudos epidemiológicos têm de trazer para a gente. Então a continuidade desse tipo de estudo é extremamente importante para nortear as nossas ações de saúde pública. É isso aí, pessoal. Então, continuem acompanhando o canal para terem mais informações sobre as doenças transmissíveis e o Covid-19.